Salmo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 32. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Mas o Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, não me lembro exatamente, mas eu sei que eu tinha entre 9 e 10 anos, a escola onde eu estudava promoveu um show de mágica. O show seria à noite, mas para promover o espetáculo, o mágico ele compareceu na escola na parte da manhã para demonstrar alguns dos truques que ele faria, né? Para chamar a atenção da criançada, para a criançada convencer os seus pais a comparecerem à noite no show. E eu prestei bastante atenção aos truques que ele estava fazendo. Isso é importante. Eu prestei bastante atenção. À noite, nós fomos ao show de mágica, então, e em um dado momento ele pediu a participação na plateia. Ele pediu um voluntário. E eu, sendo tímido, sendo alguém que jamais gosta de ser chamado à frente, uma das coisas que eu menos gostava na escola é ter que ir na frente e fazer a apresentação de algum trabalho. Era a coisa que eu mais odiava na escola. Era isso. Então, eu sendo tímido, obviamente, não levantei a minha mão para ser voluntário, né? Uma pessoa tímida jamais faria isso, jamais levantaria a sua mão para ser um voluntário. E ainda assim, ele me escolheu. Provavelmente uma das poucas crianças que não levantou a mão, ele me escolheu. E eu fui. Quando eu cheguei lá na frente, ele apresentou o truque que ele faria, e era um dos truques que ele tinha feito na parte da manhã, e ele perguntou o que eu achava que iria acontecer. E obviamente tinha duas possibilidades. Aquela mais fácil, que normalmente a pessoa escolheria, né? Obviamente a errada, e a mais difícil. Como eu tinha observado os truques que ele fez pela manhã, especialmente aquele lá, eu escolhi a opção mais difícil, que era realmente certa. E quando eu fiz isso, eu meio que acabei com a apresentação dele, né? Porque a graça do truque estaria no voluntário escolher a opção mais lógica e que não aconteceria. E ele tentou me convencer a mudar de opinião. Ele disse, não, isso aqui é muito difícil de acontecer. Vai acontecer aquilo? Mas eu já tinha visto pela manhã o truque. Então eu sabia que de fato ia acontecer a coisa mais difícil. E eu fiquei irredutível. Eu disse, não, vai acontecer isso aqui. E daí ele, sem graça, fez o truque. E eu, obviamente, acertei o resultado. E eu me lembro, mesmo tendo 9 ou 10 anos de idade, eu me lembro exatamente o que eu pensei quando eu percebi que eu estraguei o truque dele. Eu pensei, bem feito. Quem mandou escolher a única criança que não levantou a mão para ser voluntário? Né? Com 9 ou 10 anos de idade, eu já tinha essa fome, essa sede por vingança no meu coração. Mas não é sobre vingança que nós vamos falar nessa noite. Eu contei essa história para vocês para demonstrar que não existe mágica neste mundo criado por Deus. Existem truques que muitas vezes nos iludem, mas mágica mesmo, mágica não existe. É importante que você entenda isso. Não existe mágica neste mundo criado por Deus. E por que é importante que você entenda isso?
É importante que você entenda isso, porque muitas vezes os crentes pensam erroneamente que quando Deus age neste mundo, quando Deus opera neste mundo, quando Deus age e opera nas nossas vidas, Deus age e opera por mágica. Nós pensamos que Deus é um mágico, quando de fato Deus não é um mágico. Porque não existe mágica neste mundo. Deus não é um mágico, e quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você levará a sério a vida cristã, e mais cedo você poderá usufruir das bênçãos que Jesus conquistou para você. Por que eu digo que não existe mágica no mundo criado por Deus? A mágica pressupõe uma ruptura da realidade criada e governada por Deus. Né? A mágica pressupõe que algo pode acontecer sem uma causa anterior. A mágica pressupõe que algo pode ocorrer sem trazer consequência posterior nenhuma. Né? No mundo da mágica, o mágico pega um serrote, corta a sua assistente ao meio, separa as duas partes continuam funcionando normalmente. É isso que acontece no mundo da mágica, né? Mas no mundo real, se um homem pegar uma serra e serrar uma mulher ao meio, aquela mulher vai morrer e ele vai ser preso por assassinato. É isso que ocorre no mundo real. Deus não é inconsequente. Ou seja, quando Deus age, Deus não age no vácuo. Quando Deus age, Deus não age sem uma causa anterior, e quando Deus age, aquilo que Deus faz não fica sem trazer consequência nenhuma. Mesmo as ações miraculosas de Deus neste mundo, mesmo as ações miraculosas de Deus nas nossas vidas, obedecem esse princípio de causalidade que o próprio Deus implantou na criação. Olha as palavras de Jesus, ou melhor, ouça as palavras de Jesus. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Nada será dado sem que antes haja uma petição, né? Pedi e vos será dado. Nada será achado sem que antes não seja procurado. Buscai e achareis. A porta não será aberta se antes alguém não bater nela. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Quem entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. As coisas boas que Deus dá aos seus filhos são dadas em resposta ao pedir, ao buscar e ao bater. Isso significa que se não houver oração, né? Se não houver esse pedir, se não houver esse buscar, se não houver esse bater, não haverá nenhuma bênção da parte de Deus. Este é o princípio da causalidade com o qual Deus criou o mundo e com o qual Deus governa o mundo. Mesmo as bênçãos que Jesus conquistou para nós,
só nos são dadas se nós as buscarmos. E se você não incomodar, se você não importunar a Deus com orações constantes e insistentes, conforme o próprio Jesus ensinou em 2 parábolas lá no Evangelho de Lucas, nada vai te ser dado. E então vai se cumprir aquilo que Tiago escreveu. Não tendes, ou melhor, nada tendes, porque não pedis. Mesmo a salvação dos crentes obedece a esse princípio de causalidade. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Cristo morreu para salvar os pecadores, mas para que essa salvação seja efetivada, para que essa salvação seja finalmente concedida aos pecadores, é necessário que eles invoquem o nome de Jesus. Mas como os pecadores vão invocar o nome daquele de quem eles nunca ouviram falar? Ou melhor, como eles invocarão aquele em quem jamais creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão acerca do Senhor, que deve ser invocado, se ninguém pregar para eles que eles devem invocar o nome do Senhor? E como as pessoas pregarão se não forem enviadas? Então aqui está o princípio da causa, esse encadeamento de causas e consequências que são necessárias para que o teu parente, por exemplo, seja salvo, né? Se você não pregar para ele, de nada adianta você orar pela salvação dele. Você deve orar e depois de orar, você deve pregar. Então não existe mágica neste mundo criado por Deus. Isso significa que tudo aquilo que Deus faz neste mundo, Ele não faz por mágica. Ele faz seguindo esse princípio de causalidade que Ele mesmo estabeleceu na criação. Eu vou repetir aquilo que eu falei antes. Deus não é um mágico, e quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você levará a vida cristã e mais cedo você poderá usufruir das bênçãos que Jesus conquistou para você. Agora, o que tudo isso tem a ver com o Salmo 37, versículos 32 ao 36? O que isso tem a ver? Observe ali as palavras iniciais do versículo 34. Eu falei 36, mas na verdade dos versículos 32 ao 34. Observe as palavras iniciais do versículo 34. Espera no Senhor. Quantas vezes você já aconselhou com essa expressão um irmão ou uma irmã que estava passando por dificuldades? Espera no Senhor, irmão. Espera no Senhor, irmã. Quantas vezes você já aconselhou isso? Ou melhor ainda, quantas vezes você já ouviu este conselho? Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio às aflições da vida, vem um irmão, vem uma irmã e te aconselha. Espera no Senhor. Esperar no Senhor, obviamente, é um mandamento bíblico, né? Está aqui no versículo 34. Espera no Senhor. A questão é, o que é esperar no Senhor? Ou melhor ainda, como alguém espera no Senhor? Como você espera no Senhor? A impressão que eu tenho é que a maioria dos cristãos acreditam que esperar no Senhor implica uma atitude completamente passiva do crente.
A maioria dos cristãos acredita que esperar no Senhor é cruzar os braços. Eu vou esperar Deus fazer a obra. E se eu vou esperar Deus fazer a obra, obviamente eu não vou fazer nada. Eu vou cruzar os meus braços. As pessoas esperam em Deus, cruzando os braços, como se Deus fosse um mágico. Como se Deus fosse fazer uma magia. Como se Deus fosse fazer alguma coisa acontecer que não tem uma causa anterior. Eu já usei esse exemplo em pregações passadas, mas ele cabe aqui. É mais ou menos como alguém, um crente, ele tem um desejo de ter uma casa própria, vamos dizer que ele more de aluguel, mas ele quer ter uma casa própria. E obviamente ele não tem condições de ter uma casa própria, porque caso contrário, ele já teria a casa própria dele. Então ele está orando a Deus para que Deus dê a ele condições de ter uma casa própria. Mas enquanto ora a Deus para ter condições de ter uma casa própria, esse crente desperdiça o pouco dinheiro que ele tem. Deus vai responder essa oração? Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe financeiramente para que eu tenha condições de ou comprar uma casa, ou então construir uma casa. Eu preciso que o Senhor me abençoe financeiramente. E ao mesmo tempo que a pessoa ora para ser abençoada financeiramente, ela desperdiça o pouco dinheiro que ela ganha. Deus não vai responder essa oração. Porque Deus está vendo que essa pessoa é infiel no pouco. Né? O pouco que Deus concede a ela, ela desperdiça, ela joga fora. E Deus sabe que aquele que é fiel no pouco, ou melhor, aquele que é infiel no pouco, certamente será infiel no muito. Então Deus raciocina, de que adianta eu te abençoar? Porque o pouco que tu tem agora, tu desperdiça. Se eu te der muito, tu vai desperdiçar também. Então Deus não é um mágico. Não é? Deus, se eu oro para que Deus me abençoe financeiramente, Deus quer que eu mostre que eu serei fiel quando chegar a hora de receber a bênção. Deus quer que eu seja fiel agora, mesmo com o pouco dinheiro que eu tenho. Se eu só tenho condições de economizar 10 reais, que é uma mixaria, né? Mas se eu só tenho condições de economizar 10 reais por mês, Deus quer que eu economize 10 reais por mês. Ou então, um exemplo que eu já dei antes, orando pela salvação da minha família, mas ao mesmo tempo eu não prego para a minha família. Deus vai salvar a minha família? Não, Deus não vai salvar a minha família. Que Deus está lá no céu dizendo, bom, eu estou ouvindo a tua oração e eu quero te usar para salvar a tua família. Vai lá e prega para eles. Mas tu te recusa a pregar. Eu não vou enviar um anjo para pregar o evangelho para tua família. Eu estou te enviando para pregar o evangelho para tua família. A maioria dos cristãos, então, acredita que esperar no Senhor é sinônimo de cruzar os braços
e não fazer nada. Como se Deus fosse um mágico. Não existe mágica no mundo de Deus. Tudo que Deus faz neste mundo, tudo que Deus faz nas nossas vidas, Ele não faz por mágica. Ele faz seguindo e segundo o princípio de causalidade que Ele mesmo estabeleceu na criação. Então, espera no Senhor. Mas como? Como alguém espera em Deus? Passivamente? Não. Não passivamente. O versículo 34 mostra como nós esperamos no Senhor. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Nós esperamos o Senhor guardando o seu caminho. Porque o livramento que você tanto espera da parte de Deus, a salvação que você desesperadamente precisa da parte de Deus, não virão por mágica. Não, esse livramento, essa salvação virão como consequência das tuas ações, exatamente em meio às aflições e os sofrimentos que você está vivendo. Isso quer dizer que esperar no Senhor jamais é um comportamento passivo. Esperar no Senhor jamais é sinônimo de cruzar os braços e não fazer nada. Esperar no Senhor, dentre muitas outras coisas, é guardar o caminho do Senhor. E nós veremos o que isso significa ao longo dessa pregação. Você sabe como esperar no Senhor o livramento e a salvação das aflições e sofrimentos que te entristecem, que te molestam? Espere no Senhor não passivamente, como quem espera por um truque de mágica, porque Jesus não faz mágicas. Espere no Senhor guardando o seu caminho. Mas antes de entender como guardar o caminho do Senhor, você precisa entender o que te leva a precisar de fato esperar no Senhor. Isso é respondido no versículo 32. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. A minha tradução desse versículo aqui é a seguinte: o ímpio arma emboscadas contra o justo e esforça-se para matá-lo. É isso que leva o justo a ter que esperar no Senhor. Porque o justo está vivendo a sua vida e ele vê o ímpio armando emboscadas contra ele. Ele vê o ímpio se esforçando para matá-lo. E o justo pensa, o que eu posso fazer? É isso que leva o justo a esperar no Senhor, a esperar que o Senhor o livre das garras do ímpio. Talvez exista uma ou mais pessoas que estão armando emboscadas contra você na tentativa de te prejudicar, te destruir e, quem sabe, até mesmo te matar. Ou talvez, no momento, você não tenha nenhum inimigo de carne e osso. Talvez no momento, os teus inimigos sejam as tuas circunstâncias. Talvez no momento, os teus inimigos sejam as tuas aflições, os teus sofrimentos. Talvez não existe nenhuma pessoa armando ciladas contra ti e tentando te matar.
De repente é simplesmente aquilo que ocorreu na tua vida, as tragédias que ocorrem nessa vida. Esses são os teus inimigos. Não importa se você tem inimigos de carne e osso, querendo o teu mal, querendo te matar, ou se os teus inimigos são as circunstâncias adversas que estão além do teu controle e além do controle de qualquer outra pessoa. São as aflições e os sofrimentos da vida que conduzem o justo à única alternativa de esperar no Senhor. E obviamente o que você espera é que Jesus, o Senhor, te livre e te liberte dessas aflições, desses sofrimentos. Porque se Ele não fizer isso, esses sofrimentos, essas aflições vão determinar o teu final, eles serão a tua destruição. Nós devemos lembrar que no Salmo 37 aqui, o justo está sofrendo exatamente porque ele obedece a Deus. O que no final das contas aumenta ainda mais o sofrimento, né? Porque se o sofrimento do justo tivesse como causa os seus próprios pecados, que trariam então a disciplina de Deus sobre o justo, pelo menos o justo entenderia a razão do sofrimento, né? O justo pensaria, bom, eu sei que eu estou sofrendo isso, que eu pequei contra Deus, eu me recusei a me arrepender, e Deus, como um bom pai que Ele é, está me disciplinando. E é por isso que eu estou sofrendo agora. Mas como entender aquele sofrimento que vem como consequência, não do pecado, como entender aquele sofrimento que vem como consequência da obediência? Que é o caso do Salmo 37. No Salmo 37, os ímpios desobedecem, os ímpios pecam e eles prosperam. O justo obedece e se dá mal, sofre. E além disso, além do sofrimento de ver o ímpio prosperando no seu pecado e ver a si mesmo sofrendo por ter obedecido a Deus, o justo ainda é obrigado a ver o ímpio armando contra ele ciladas e tentando matá-lo. A razão, então, que leva o justo a ter que esperar no Senhor pelo livramento e salvação são as aflições e os sofrimentos dessa vida. Você está sendo acossado por aflições e sofrimentos? Então, obviamente, o que você espera é que Jesus venha em teu socorro, que Jesus te livre, te liberte dessas aflições e sofrimentos. Porque se Ele não fizer isso, essas aflições e sofrimentos vão te destruir. Você deve esperar no Senhor, então. Mas o que te dá a confiança de que Cristo virá em teu socorro? Porque quem espera em Deus deve ter a confiança de que Deus virá em seu socorro. Não faz sentido eu esperar o socorro de alguém em quem eu não confio. Não faz sentido eu esperar o socorro de alguém que eu não tenho a certeza que de fato virá em meu socorro. O que te dá a confiança de que Deus, de que Jesus virá em teu socorro para te livrar e salvar das aflições e sofrimentos dessa vida? Bom, o que te dá a confiança é a fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Isso pode ser observado no versículo 33, no qual nós lemos o seguinte: o Senhor não o deixará. Esse "ou" aqui se refere ao justo, né? O Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, né? Porque no versículo 32, o ímpio está armando emboscadas contra o justo e se esforça para matá-lo.
Mas o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio. E mais do que isso, o Senhor não condenará o justo quando ele, o Senhor, julgar o justo. A minha tradução do versículo 33 aqui é a seguinte: Yahvé não o abandonará nas suas mãos e nem o condenará ao julgá-lo. Isso de acordo com o texto hebraico, né? De acordo com a Septuaginta, a minha tradução é essa: o Senhor, porém, certamente não o abandonará nas suas mãos e certamente não o condenará quando julgá-lo. É interessante notar aqui que no grego da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, nesse versículo aqui nós encontramos 2 vezes o subjuntivo de negação enfática. O que é o subjuntivo de negação enfática? É simplesmente a forma mais forte de fazer uma negação no grego. Uma negação no indicativo é a negação de uma certeza. Mas uma negação do subjuntivo é uma negação de uma potencialidade. É assim que é definido no grego. A forma mais forte de fazer uma negação no grego é através do subjuntivo de negação enfática, onde aparece 2 vezes a palavra não e o verbo no modo subjuntivo. O Senhor, porém, certamente não o abandonará nas suas mãos e certamente não o condenará quando julgá-lo. Certamente o Senhor jamais abandonará o justo nas mãos do ímpio. Certamente o Senhor jamais condenará o justo ao julgá-lo. Observe que o verso não afirma. O verso não afirma que o justo não será julgado pelo Senhor. Não. Deus, o Pai, apontou Jesus como o juiz dos vivos e dos mortos. O que significa que Jesus julgará a todos, tanto os ímpios quanto os justos. Os justos também serão julgados por Jesus no último dia. No entanto, o justo tem a plena certeza de que, quando for julgado pelo Senhor, ele não será condenado. Tá bom, mas espera aí. Se o justo tem a certeza de que jamais será condenado pelo Senhor, isso quer dizer que o justo poderá pecar livremente por ter a certeza de que ele jamais será condenado? Não. Longe disso. Como nós veremos mais adiante, o justo que jamais será condenado por Jesus é aquele cuja fé em Jesus o leva a obedecer a Deus. Além disso, como nós dissemos antes, mesmo tendo a certeza de que não será condenado, o justo deve saber que ele será julgado por Jesus. Ele será julgado, sim. Nunca condenado, mas ele será julgado. O que significa que haverá consequências para as suas ações, sendo elas boas ou más. O justo pode ter a certeza de que ele jamais será condenado por Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus não o disciplinará. Sobre o justo, em vez de condenação, o Senhor traz disciplina, que são 2 coisas completamente diferentes. A condenação mostra o desprazer de Deus. A disciplina demonstra o amor de Deus, como Pai. O escritor de Hebreus falou disso de forma magistral,
Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. E já vos esquecestes da palavra de ânimo com a qual ele vos fala como filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas bastardos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. E nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, o justo, do fato de que ele sabe que jamais será condenado, ele não pode pensar, bom, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele não pode. Porque ele será julgado, sim. Ele não vai ser condenado. Mas se Deus perceberem que ele está pecando, vai vir disciplina. E todos os filhos de Deus, de algum modo ou de outro, são disciplinados. Mas, de repente, você pode ser menos disciplinado. Né? Pense em todas as vezes que os teus pais se disciplinaram. Se é que os teus pais te disciplinaram uma vez. Né? Mas pense nas vezes que você apanhou dos teus pais ou que os teus pais te colocaram de castigo. Alguns de nós apanharam mais e foram castigados mais e outros menos. Talvez se você foi um daqueles que foi castigado mais, foi disciplinado mais, você não precisaria ter apanhado tanto, né? Se você fosse um pouquinho mais esperto, você teria percebido, não, eu não vou desobedecer ao meu pai e minha mãe, porque eu sei que se eu desobedecer, eu vou apanhar, eu vou ser disciplinado. Então, todos os filhos de Deus são disciplinados. A questão é que os filhos de Deus que são mais espertos do ponto de vista espiritual são disciplinados menos, porque eles logo aprendem a lição. A disciplina não visa a condenação, a disciplina visa a correção, exatamente para que nós não sejamos condenados com o mundo. Paulo trata disso lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala acerca da ceia do Senhor. Eu vou ler para vocês aqui. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Se nós os julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Ou seja, se nós exercêssemos esse juízo sobre nós mesmos, Deus não precisaria vir sobre nós com disciplina. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, aqui Paulo está concordando com Davi no Salmo 37, né? O justo será julgado, sim, pelo Senhor, não condenado. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, o justo jamais será condenado pelo Senhor. Mas se ele der ocasião, ele será corrigido, ele será disciplinado. Esse ensino, ele é consistente
por toda a parte nas Escrituras. Os justos, aqueles que pela sua fé foram justificados, jamais serão condenados. A questão é, você foi justificado pela fé? Você sabe o que significa ser justificado pela fé? Ser justificado significa ser declarado justo. E ser justificado pela fé significa ser declarado justo não com base nos próprios méritos, mas com base nos méritos de Jesus. Porque olha só, todos são pecadores, né? O que significa que todos devem ser condenados. Porque todos são pecadores. Jesus, no último dia, deve condenar a todos. No entanto, durante a sua vida neste mundo, Jesus viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. O que conquistou para Jesus? Uma justiça perfeita. E todo aquele que crê em Jesus recebe de Deus essa justiça perfeita de Jesus. Paulo fala da imputação da justiça de Cristo. Aquele que crê recebe como imputação, como crédito, a justiça de Jesus. De modo que Deus olha para aquela pessoa e Deus diz, é justo. É justo. Porque eu, Deus falando, eu concedi a essa pessoa a justiça do meu filho. Os justos, aqueles que pela sua fé em Jesus foram por Deus justificados, podem ter a plena certeza de que quando forem julgados, jamais serão condenados. E se o Senhor não os condenará, se o Senhor não condenará os justos quando julgar, certamente o Senhor tampouco abandonará os justos nas mãos dos ímpios. Porque Deus usa os ímpios exatamente para demonstrar a sua condenação sobre outros ímpios. Israel se tornou ímpio e Deus usa a ímpia Babilônia para trazer castigo, juízo sobre os ímpios judeus. Deus usa os ímpios para castigar os ímpios. Mas como Deus não condenará os justos, Deus não abandonará o justo na mão do ímpio. Ou, se o teu problema não são os ímpios que querem te destruir, se o teu problema são as tuas circunstâncias adversas, as tuas aflições que querem te destruir, Deus não te abandonará, caso você seja um justo, caso você tenha sido justificado por Deus, Deus não te abandonará à própria sorte em meio a essas aflições. É isso que te dá a confiança de que Deus virá em teu socorro para te livrar e salvar dessas aflições e sofrimentos que querem te destruir. Tendo sido justificado pela fé em Jesus, você sabe que o Senhor não te abandonará. Você sabe que Jesus não te deixará a própria sorte em meio aos sofrimentos, em meio às provações, em meio às aflições. O que te dá essa plena confiança é que o Senhor jamais te condenará. É a confiança de que Deus, em Cristo Jesus, é fiel a todos aqueles que creem em Jesus. Paulo usa uma linguagem semelhante ao versículo 33, né?
nem o condenará quando for julgado. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos 8. Que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem é que trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? Se nem o próprio Deus os condena, quem é que vai condená-los? Quem é que os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo em meio aos maiores sofrimentos e aflições, o justo jamais é abandonado por Deus, e tampouco por Jesus. Se para os incrédulos os sofrimentos e aflições indicam o abandono de Deus, indicam a condenação da parte de Deus, para o crente, esses mesmos sofrimentos e aflições jamais indicam condenação ou abandono. Para o crente, os sofrimentos e aflições constituem a oportunidade para o fortalecimento e amadurecimento da sua fé e confiança em Deus e em Jesus. Voltemos então ao duplo uso do subjuntivo de negação enfática que a Septuaginta usa no versículo 33. Tendo sido justificado pela fé em Cristo, você certamente jamais será condenado por Deus. O que significa que você certamente jamais será abandonado por Deus. Em meio às circunstâncias e aflições que querem te destruir. Esta é a confiança que você tem que, esperando no Senhor, Jesus, o próprio Jesus, virá em teu socorro para te livrar e para te libertar. Então, tendo sido justificado pela fé em Jesus e estando você enfrentando aflições e sofrimentos, obedeça o que está no versículo 34. Espera no Senhor. Espere pelo livramento do Senhor. Tenha confiança de que o Senhor virá em teu socorro. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não depois de amanhã. Né? Nós gostaríamos de ter sido libertados ontem. Né? Nós gostaríamos de ter sido libertados no ano passado ainda. Ou talvez há uma década atrás. Talvez a gente pense, bom, agora já é tarde demais, agora a tragédia maior já aconteceu. Talvez o livramento não ocorra no momento que a gente gostaria. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não depois de amanhã. Mas tenha confiança de que em algum momento, provavelmente quando você menos esperar, o socorro virá, o livramento virá, a salvação virá. Então, espera no Senhor, que é o primeiro imperativo do versículo 34. Mas como é que você esperará no Senhor? Isso é respondido pelo segundo imperativo do verso 34. Guarda o seu caminho. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Em pregações passadas, nós já afirmamos que caminho é uma metáfora que a palavra de Deus usa para se referir ao estilo de vida de alguém. Neste caso aqui, o seu caminho, guarda o seu caminho,
Seu caminho se refere, obviamente, ao caminho do Senhor. Ou seja, o estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra. Você esperará no Senhor guardando o caminho do Senhor. Você esperará no Senhor seguindo o caminho do Senhor. Você esperará no Senhor adequando-se ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Você esperará no Senhor observando a sua vida, e observando o estilo de vida que Deus ordena na palavra dele. E então percebendo, olha, aqui eu estou fazendo errado, então vou ter que mudar. Aqui eu estou seguindo o meu próprio caminho, não posso seguir o meu caminho, eu tenho que seguir o caminho do Senhor. Não é o meu caminho que eu devo guardar, não, é o caminho do Senhor que eu devo guardar. Não é o estilo de vida que eu gostaria de viver, é o estilo de vida que Deus ordenou na sua palavra. É assim que você esperará no Senhor. Adequando a sua própria vida ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Você esperará no Senhor obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo tudo aquilo que a palavra de Deus ordena. Não é obedecendo apenas aquelas partes que são fáceis, não é obedecendo apenas aquelas partes que eu gosto de obedecer, porque tem coisas que nós gostamos de obedecer e tem coisas que nós não gostamos de obedecer, né? Tem coisas que são fáceis, tem outras que não são nada fáceis. Não é obedecer apenas as coisas fáceis, não é obedecer apenas as coisas que nós gostamos de obedecer, não. É obedecer tudo. Aquilo que é fácil e aquilo que é difícil. Aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. Você esperará no Senhor obedecendo aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, obedecendo tudo aquilo que Deus ordena na sua palavra. Se Deus ordena alguma coisa na sua palavra, é isso que você vai obedecer. É assim que você espera pelo livramento e salvação do Senhor. Não é ficando de braços cruzados. Não é não fazer nada. Não, você espera obedecendo. Mas se você disser não ao caminho do Senhor, se você se recusar a obedecer a palavra de Deus enquanto espera pelo seu livramento e salvação, se você considerar que Deus e Jesus não são dignos da tua obediência, porque de repente você pensa, por que eu obedeceria a esse Deus que permitiu tudo isso na minha vida? Por que eu obedeceria a esse Deus que ordenou tudo isso? Por que eu serviria a esse Jesus que deixou toda essa tragédia acontecer? Se você considerar que Deus e Jesus não são dignos da tua obediência, exatamente por eles terem permitido, quem sabe até mesmo ordenado, todas essas aflições e sofrimentos pelos quais você está passando, se essa for a tua resposta, se essa for a tua atitude, se é isso que você pensa, desconfie imediatamente da tua fé em Jesus. Por quê? Porque essa atitude, esses pensamentos, não são de um crente verdadeiro. Essa atitude, esses pensamentos, essas ideias, não são de alguém que verdadeiramente crê em Jesus Cristo.
porque a prova da tua fé não ocorre quando tudo está bem. Quando tudo está bem, né? A prova da tua fé não ocorre quando tudo está bem. A prova da tua fé ocorre exatamente quando tudo deu errado, quando tudo está mal. É ali que ocorre a prova da fé. Se antes, quando tudo está bem, você está deixando simplesmente a vida te levar, né? Tá tudo bem, é fácil ser fiel a Deus quando tudo está bem. Quando Deus concede tudo aquilo que tu quer, Deus te dá. É fácil. A questão é, e quando Deus tirar tudo de ti, como Ele fez com Jó? Essa é a questão. Né? É ali que a fé é aprovada. É ali que a pessoa sabe se de fato ela crê ou não crê. É quando tudo dá errado que a tua fé é aprovada e demonstrada verdadeira ou falsa. O simples fato de você declarar fé em Jesus não significa nada. O simples fato de você dizer, eu creio em Jesus, eu sou um crente, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão, o simples fato de você afirmar crer em Jesus, isso não quer dizer nada. O apóstolo João faz questão de demonstrar isso pelo menos 2 vezes no seu evangelho. No final do capítulo 2, Jesus faz muitos sinais e muitas maravilhas. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas João continua. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Aqueles judeus, eles viram todos os milagres e sinais operados por Jesus ali por ocasião da festa da Páscoa, lá no final do Evangelho, no final do capítulo 2 de João. Eles viram todos esses milagres e sinais feitos por Jesus e eles ficaram emocionados. Né? Quem não fica emocionado ao ver milagres sendo realizados? Quem não fica emocionado ao ver paralíticos sendo curados, ao ver surdos sendo curados, ao ver mortos sendo ressuscitados? Quem não fica emocionado? Qualquer pessoa fica emocionada. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Eles viram todos os sinais que Jesus estava fazendo e eles ficaram emocionados. E nessa emoção, eles levantaram a mão e disseram, Jesus, nós cremos no Senhor. Mas o próprio Jesus não cria nelas. Porque no original grego, ali João está fazendo um trocadilho. Aquelas pessoas creram em Jesus, mas Jesus não cria nelas. Jesus não se confiava a elas. Porque Jesus sabia que a fé daquelas pessoas era uma farsa. Jesus sabia que a fé daquelas pessoas tinha como base apenas o emocionalismo barato de alguém que viu os milagres sendo realizados. Jesus sabia que a fé daquelas pessoas não suportaria o sofrimento. Jesus sabia que a fé daquelas pessoas não suportaria quando o milagre não fosse realizado. É difícil, né? Quando o milagre não é realizado. Jesus sabia que as pessoas creram por causa dos milagres e Jesus sabia, tá bom, mas
eu sei que quando eu não fizer o milagre, vocês não vão suportar. Então o próprio Jesus não confiava nessas pessoas. Embora elas diziam, Jesus, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, Jesus dizia, pois é, mas eu não confio em vocês. Eu não creio em vocês. Também em João capítulo 8, né? Muitos ouvindo as palavras de Jesus, creram nele, levantaram a mão e disseram, Jesus, nós cremos em Ti. E pouquíssimos segundos depois, Jesus disse, não, vocês não creem em mim, porque vocês ainda são filhos do diabo. Vocês dizem que creem em mim, mas vocês não aceitam as minhas palavras. Eu estou dizendo que vocês precisam ser libertos, e vocês dizem que vocês não são escravos de ninguém. Eu digo que vocês são escravos do pecado, e vocês dizem, não, nós nunca servimos a ninguém, nós não precisamos ser libertos do pecado. Jesus diz, vocês não creem em mim. Eu sei que vocês levantaram a mão, vocês disseram que me aceitavam no coração de vocês, mas vocês são filhos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo. Então o fato de você afirmar crer em Jesus não quer dizer absolutamente nada. A questão é se a tua fé em Jesus é realmente verdadeira ou não. É válida ou não? Essa é a questão. E a prova é exatamente quando tudo dá errado, né? A prova é quando o milagre não acontece. A prova é quando a gente pensa, bom, agora é tarde demais, agora a tragédia já ocorreu. É ali que é a prova. Quando vem sofrimento, quando vem a aflição. Essa mesma realidade ela pode ser observada na parábola do semeador. Né? Na parábola do semeador, os únicos que são verdadeiramente crentes são aqueles representados pela boa terra. Esses são os únicos que de fato são crentes ali. São os únicos que têm fé verdadeira, que têm fé válida. As pessoas representadas pelo solo entre espinhos são todos aqueles que aparentemente creem em Jesus, mas trocam Jesus por outros amores e por outras paixões. Né? O amor ao dinheiro, o amor aos bens, o amor ao sucesso, o amor à fama, o amor aos prazeres, tudo isso sufoca a palavra e deixa a palavra infrutífera de Jesus. E eles rejeitam a Jesus em favor dessas coisas. Eles até podem continuar tendo uma aparência de religiosidade, mas a verdade é que eles apenas querem usar Jesus para atingir os seus objetivos, mais ou menos como os judeus em João capítulo 6. Em João capítulo 6, no início do capítulo, Jesus multiplica os pães e os peixes, e daí Jesus se afasta da multidão, e daí a multidão vai atrás de Jesus. E percorre uma grande distância de barco atrás de Jesus. E daí eles finalmente encontram Jesus. E Jesus começa a conversar com eles de novo. E Jesus diz, vocês não estão de fato interessados em mim. Vocês só me querem porque eu multipliquei os pães lá atrás. Porque eu multipliquei os peixes. É só por isso que vocês me querem. Vocês só me querem porque, estando eu com vocês, vocês nunca vão passar fome. É só por isso que vocês me querem. Vocês só me querem porque vocês querem me usar para os próprios objetivos de vocês. Vocês querem me usar para conseguir bens, vocês querem me usar para conseguir sustento, vocês querem me usar para conseguir prazeres. É só para isso que vocês me querem.
Ou seja, essas pessoas, representadas pelo solo entre espinhos, embora elas afirmem, nós cremos em Jesus, a fé dessas pessoas é falsa, é inválida. Já as pessoas representadas pelo solo rochoso são aquelas que também aparentemente creem em Jesus, mas quando chega ao sofrimento, quando chega à aflição, elas dizem, quer saber, eu não vou esperar no Senhor de jeito nenhum. Eu me recuso a obedecer os mandamentos desse Deus que permitiu toda essa aflição e todo esse sofrimento na minha vida. Enquanto estava tudo bem, indo tudo bem, eu até estava disposto a obedecer a Deus e a Jesus. Mas agora não. Agora chega. As pessoas representadas pelo solo rochoso, quando vem o sofrimento, quando vem a aflição, elas se escandalizam. E elas dizem, não, eu não vou guardar o caminho do Senhor. Eu não vou fazer isso. Com essa atitude, essas pessoas que professaram fé em Jesus, que levantaram a mão e disseram, Jesus, nós cremos em Ti. Essas pessoas demonstram que de fato a sua fé é falsa, é inválida. Eles são falsos convertidos, eles são falsos crentes, eles são falsos discípulos de Jesus. Quando veio o sofrimento, a aflição, elas se escandalizaram, elas desistiram da fé, desistiram da obediência a Deus, desistiram de Jesus. E a boa terra, ela só se prova boa terra quando ela rejeita a tentação que veio sobre o terreno entre espinhos e sobre o terreno rochoso. É a prova da fé. A boa terra só saberá que é boa terra quando ela for tentada com outros amores e outras paixões além de Jesus e ela não se desviar de Jesus. A boa terra só saberá que é boa terra quando chegar o sofrimento e a aflição e ela disser, não, eu não vou agir como aquele outro crente lá que desistiu. Não, eu vou permanecer firme. A boa terra sabe que é boa terra quando ela vence aquilo que derrotou o solo entre espinhos e quando ela vence aquilo que derrotou o solo rochoso. Então a boa terra sabe que é boa terra. Você é um destes que se escandalizam com o sofrimento e com a aflição? Você se escandaliza com o sofrimento? Você se escandaliza com a aflição? O crente verdadeiro não se escandaliza. E com isso eu não estou dizendo que o crente verdadeiro não vai lutar com o sofrimento. É claro que o crente verdadeiro vai ter grandes lutas com o sofrimento. Eu não estou dizendo que o crente verdadeiro jamais terá momentos de dúvidas. Eu não estou dizendo que o crente verdadeiro jamais vai chegar a tropeçar. Não, é possível que o crente verdadeiro, diante do sofrimento, tropece em meio às suas dúvidas. A diferença é que o crente verdadeiro, depois de ter tropeçado, por causa dos sofrimentos, por causa das aflições, por causa das dúvidas que atacam a sua mente, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, o crente verdadeiro se coloca de pé novamente. Essa é a diferença. Ou seja,
mesmo tendo passado por momentos de dúvidas terríveis e de grande luta espiritual, quando até mesmo chegou a duvidar da fidelidade de Deus. Quando mesmo chegou a dizer, como Deus pode permitir isso? Mesmo em meio às lágrimas e ao sofrimento, mesmo gemendo de dor, tristeza e aflição, o crente verdadeiro, humilde, dirá a Jesus, ainda que o Senhor me mate, a quem mais eu poderia ir? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então é óbvio que o crente verdadeiro vai lutar com os seus sofrimentos, vai ter momentos de dúvidas, vai até mesmo de repente tropeçar e cair, mas ele não vai ficar prostrado. Ele vai se levantar e ele vai reafirmar novamente a sua fidelidade e a sua confiança em Deus e em Jesus. Essa é a diferença entre o crente verdadeiro e o crente falso. Porque o crente falso, ele vai tropeçar, ele vai cair e ele vai continuar prostrado. Ele vai se recusar a levantar. O crente verdadeiro, eu disse antes, vai dizer para Jesus, ainda que o Senhor me mate, para quem mais eu poderia ir? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. O crente falso vai dizer, capaz que eu vou voltar para Jesus? Capaz que eu vou continuar obedecendo a Jesus depois de tudo que aconteceu? Essa é a diferença. Fazer se depois dessas palavras você percebeu que a fé que você professa em Jesus é falsa, é inválida. O que fazer se você percebeu isso? Confesse isso a Deus e a Jesus. Confesse e diga, Senhor Jesus, eu percebo agora que quando eu era fiel ao Senhor, eu só estava sendo fiel porque tudo estava indo bem. Mas agora que tudo está indo mal, eu me tornei infiel. Confesse. Se arrependa disso. Peça que o Espírito Santo te conceda a fé verdadeira. Diga, Senhor, eu percebo agora que eu pensava que eu era boa terra, mas eu percebo que eu sou um solo rochoso, que eu me escandalizo com o sofrimento. Eu peço que o Senhor me ajude, eu não quero mais me escandalizar com o sofrimento. E então, com ousadia e confiança, passe a esperar pelo livramento do Senhor. De que forma? Guardando o seu caminho. Você antes se recusava a esperar no Senhor guardando o seu caminho, agora você esperará no Senhor guardando o seu caminho. Obedecendo a sua palavra, obedecendo tudo aquilo que Deus ordena na Escritura. E ao mesmo tempo observe a fidelidade de Jesus operando ao teu favor mesmo em meio aos sofrimentos e aflições, porque aqueles que foram verdadeiramente justificados pela fé resistem aos maiores sofrimentos e aflições, enxergando nesses sofrimentos e aflições a oportunidade para o crescimento e amadurecimento espiritual. Porque olha o que Paulo escreve aos Romanos. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não causa confusão, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquele que foi verdadeiramente justificado pela fé em Jesus, resiste aos maiores sofrimentos e aflições, esperando pelo livramento do Senhor, e ao mesmo tempo entendendo que será a sua obediência em meio a esses sofrimentos e aflições que operarão em si a perseverança, a experiência e a esperança. Porque se vem o sofrimento sobre você e você não espera pelo livramento em obediência a Deus, não será operada em ti a perseverança, a experiência e a esperança. Porque a pressuposição de Paulo aqui, quando Paulo diz, nós nos gloriamos na esperança, vamos ver aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações. Quando Paulo afirma que nós nos gloriamos nas tribulações, a pressuposição é que em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio à aflição, o Filho de Deus, que foi justificado pela fé em Jesus, passa pela tribulação, pela aflição e pelo sofrimento, obedecendo a Deus. É isso que significa, nos gloriamos nas tribulações. De que forma eu me glorio na tribulação, senão através da minha obediência a Deus em meio à tribulação? E é exatamente essa minha obediência a Deus em meio à tribulação que vai operar em mim a perseverança, a experiência e a esperança. Será a tua obediência a Deus em meio a sofrimentos e aflições que vão operar em você a perseverança, a experiência e a esperança. E Paulo diz, a esperança não traz confusão. Você não quer ficar confundido em meio aos sofrimentos? Será a tua obediência a Deus em meio aos sofrimentos e aflições que garantirão que você não ficará confundido em meio a essas coisas. E mais do que isso, será a tua obediência a Deus em meio aos sofrimentos e aflições que Deus usará para te livrar desses sofrimentos e aflições. Porque é assim que termina o versículo 34, né? Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e como resultado, o que vai acontecer? Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. De novo, qual é o problema aqui no Salmo 37? O problema no Salmo 37 é que o justo deve herdar a terra e o ímpio deve ser eliminado da terra. Mas o que está acontecendo é que o ímpio está prosperando e o justo está sofrendo. Conforme Davi vai falar aqui no versículo 35, viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Não é isso que deve acontecer. Né? Porque a promessa é que o ímpio será exterminado da terra e quem herdará a terra é o justo. Mas o que está acontecendo é que o ímpio está se espalhando pela terra e o justo está sendo perseguido pelo ímpio. Mas quando o justo espera no Senhor e guarda o seu caminho, Deus usará isso. Deus usará a espera do justo. Deus usará essa espera ativa do justo, pela qual ele guarda o caminho, pelo qual ele obedece aos seus mandamentos. Deus usará essa obediência para exaltar o justo de modo que ele herde a terra e de modo que os ímpios sejam desarraigados da terra. É a tua obediência que Deus vai usar para te livrar do sofrimento agora. É a tua obediência em meio ao sofrimento que Deus vai usar para te livrar desse sofrimento.
E é exatamente nesse ponto que nós voltamos à introdução da mensagem. Não existe mágica nesse mundo criado por Deus. Você quer ser livrado, salvo das aflições e dos sofrimentos? Ajude Deus a te ajudar. Né? Tem aquele versículo bíblico que não está na Bíblia, que é Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Embora seja um princípio bíblico. Né? Quer dizer, se eu quero ser ajudado por Deus, eu devo fazer por onde? Deus não é um mágico. Deus não opera neste mundo sem nenhuma causa. Como nós vimos antes. Os próprios milagres de Deus vêm como consequência das orações nossas. Né? Aquele que pede, recebe. O que significa que se eu não pedir, eu não vou receber. Aquele que busca, acha. O que significa que se eu não buscar, eu não vou achar. Aquele que bate, a quem bate, a porta é aberta. O que significa que se eu não bater, a porta não será aberta para mim. Se eu não ensinar o meu familiar a invocar o nome de Jesus em fé, ele não será salvo, ainda que Jesus tenha vindo para salvar o meu familiar. Por quê? Porque Deus salvará o meu familiar como consequência da minha pregação. Então, a forma, o método que Deus vai usar para te livrar do sofrimento, da aflição, é a tua obediência. O que significa que se você não obedecer, você não será liberto, você não será salvo. Deus não vai usar mágica para operar em você o amadurecimento, o crescimento espiritual. Deus não vai estalar os dedos e de repente, do nada, você será maduro. De repente, do nada, você terá um grande crescimento espiritual. Não. Para operar em você o amadurecimento, o crescimento espiritual, Deus vai usar a tua obediência a Ele em meio aos sofrimentos e aflições. Porque interessante, ninguém cresce, espiritualmente falando, quando tudo está bem. O crescimento espiritual ocorre exatamente quando tudo deu errado e o crente permanece fiel, obedecendo. É ali que ocorre o crescimento. É ali que ocorre o amadurecimento. Deus não vai usar mágica para operar em você a perseverança, a experiência e a esperança. Deus não vai assim, estalar os dedos e eu vou tornar o meu filho perseverante. Pronto. Eu vou tornar o meu filho experiente. Pronto. Eu vou fazer com que o meu filho tenha esperança. Pronto. Não é assim que Deus age. Deus vai usar a tua obediência em meio aos sofrimentos para operar em você a perseverança, a experiência e a esperança. Deus não vai usar mágica para impedir que você fique confundido em meio ao sofrimento. Pronto. Tirei a confusão do meu filho. Não. A ausência de confusão vem como consequência da esperança, escreveu Paulo em Romanos 5. Então, para impedir que você fique confundido em meio às aflições e sofrimentos, Deus usará a tua obediência a Ele em meio a esses sofrimentos e aflições. E para finalizar, Deus não usará a mágica
para te livrar e salvar das aflições e sofrimentos. Deus não vai estalar os dedos e pronto. Não. Deus vai usar a tua obediência em meio às aflições e sofrimentos para te livrar dessas aflições e sofrimentos. Se pela fé em Jesus você foi justificado por Deus, você pode ter a plena certeza de que quando te julgar, Deus não te condenará. O que significa que você poderá ter a plena certeza de que Deus jamais te abandonará de modo que você seja destruído pelas aflições e sofrimentos. O que te dá a plena confiança de que Ele virá em teu socorro. O que significa, então, que você esperará por esse socorro, obedecendo, guardando o seu caminho, adequando a sua própria vida àquilo que Ele ordena na sua palavra, adequando a própria vida ao estilo de vida que Ele ordenou. Espere pelo livramento do Senhor, obedecendo tudo aquilo que Ele te ordena na sua palavra. Porque é por meio dessa obediência que você demonstrará que de fato confia e de fato crê em Jesus, e é por meio dessa obediência que Ele te livrará das aflições e sofrimentos. Então jamais pense que esperar no Senhor é sinônimo de ficar com os braços cruzados. Jamais pense que esperar no Senhor é não fazer nada, é ter uma atitude passiva diante do sofrimento, diante daquilo que você não pode resolver. Não. Esperar no Senhor nunca é algo passivo. Nunca é cruzar os braços, nunca é fazer nada. Pelo contrário, esperar no Senhor significa fazer tudo o que Deus ordena na sua palavra. O livramento que você tanto espera e a salvação que desesperadamente você precisa da parte de Deus virão exatamente como consequência da tua obediência a Deus. Espere no Senhor não passivamente, não como quem espera por um truque de mágica, porque Jesus não é um mágico, Jesus não faz truques de mágicas, Jesus não realiza mágicas. Jesus realiza milagres, sim, mas os milagres não são mágicas. Milagre não é uma mágica que Jesus realizou. Esperem no Senhor, não passivamente, não como quem espera por um truque de mágica, porque Jesus não faz mágicas. Espere no Senhor, guardando o seu caminho, obedecendo tudo aquilo que Ele te ordena na sua palavra. Amém.